Belas, atraentes e magras, muito magras. E esse padrão do corpo escultural sai dos limites das passarelas e se torna um estilo de vida para muitas garotas, para algumas obsessão. E a internet tem sido alvo de jovens que fazem de tudo para expor a superação na busca pelo chamado corpo perfeito. Os vídeos com os desafios fazem o maior sucesso. Este, criado por chinesas, teve 34 milhões de acessos em menos de 24 horas. A ideia é equilibrar o maior número de moedas possível na clavícula para mostrar a magreza. Fomos para as ruas em busca de jovens da mesma faixa etária. E não é que a Flávia conseguiu fazer o desafio, só que ela não tem neura com o corpo, não. Não é um desafio na internet que vai mostrar se você está magra, se você está bem, se você tem que ser assim, porque a sociedade pede para você assim, entendeu? Não acho que é por aí. Daniele não teve o mesmo equilíbrio. Você pode aceitar seu corpo do jeito que ele é, você não precisa ficar se forçando a nada. O importante é o quê? É ser você. Esta psicóloga explica que os desafios podem gerar problemas graves ao corpo e à mente. Pode levar a depressão, pode levar a pensamentos obsessivos e pode causar também ansiedade. Boa tarde. A internet tem tudo de bom, tudo de ruim e tudo de bobagem que você imaginar e não imaginar. É impressionante como esses desafios se multiplicam. Este da clavícula saiu da China e chegou ao Brasil na velocidade do clique do mouse. Por mais inofensivo que pareça, se é uma exaltação à magreza, não é bom exemplo, principalmente para crianças e adolescentes sujeitos a desenvolver distúrbios alimentares como a anorexia, por exemplo. Pais, monitorem seus filhos e conversem com eles sobre o que vem na internet. A família de um vigia morto em Astolfo Dutra, na Zona da Mata, reclama da investigação do caso. Eles afirmam que o homem foi assassinado a tiros, mas a informação divulgada é de que a causa da morte foi atropelamento. Familiares e amigos não entendem o motivo do assassinato. Estava trabalhando de vigilante, tomando o lugar do meu irmão que estava viajando. Foi chamado que virou de repente, já tomou um tiro no ombro. Antenor foi encontrado morto na madrugada dessa segunda. Ele estava caído no asfalto. No chão ainda dá para ver a marca de sangue. A família não se conforma com uma versão de que ele teria morrido atropelado. Não foi um atropelamento. Meu irmão está com 2 tiros, um no rosto e um no ombro e uma paulada na cabeça que ele tomou. Um dos filhos da vítima acompanhou o trabalho do legista e fez fotos de ferimentos que, segundo ele, são de tiros. E eu vi tirando a bala do pescoço dele, que estava aleijada na espinha dele, junto à veia térmica dele. Familiares tiveram acesso à imagem de uma das lojas que fica na rua onde o vigia trabalhava. Aí viu que tem capacete, a moto sem placa. Vamos ver, é um animal que fez isso aí, não tem coração, não. Muito menos sentimento. Matar um de 64 anos. Pessoa do bem, só faz o bem. O proprietário do comércio que gravou o crime disse à nossa equipe que apagou as imagens após entregar o material à polícia. Números oficiais do governo do estado apontam que uma outra pessoa foi morta em Astolfo Dutra em janeiro deste ano. Segundo a família de Antenor, o caso até hoje não teve uma solução e os parentes esperam que o caso do vigia tenha um final diferente. Um irmão de Antenor também é parente do homem morto em janeiro. O segundo caso desse ano, segundo na sua família. Segundo caso. O primeiro foi o Júlio César, que é meu sobrinho, por parte da minha esposa, e mandou um balaço nele. Eles falam que está investigando, entendeu? Mas não resolve nada. Ninguém fala nada. Agora vem um segundo crime, o meu irmão. Eles falam que ele foi atropelado com 2 buracos de tiro, outro ali. Um bando armado invadiu o aeroporto de Uberaba de madrugada, explodiu caixas eletrônicos e fugiu com o dinheiro deles, deixando para trás um estrago danado. Boa parte do aeroporto foi interditada. A explosão danificou banheiros e uma lanchonete. A sala de embarque, que fica bem próxima aos caixas eletrônicos, foi a mais atingida. O local ficou destruído. Partes do teto e das paredes cederam. Passageiros com voos marcados para amanhã desta terça-feira tiveram que aguardar no setor de desembarque.
Segundo a polícia, por volta das 4h30 da manhã, 6 homens fortemente armados e encapuzados invadiram o saguão do aeroporto de Uberaba. Eles renderam funcionários e um segurança. Em seguida, explodiram 2 dos 7 caixas eletrônicos que haviam no prédio. Ninguém ficou ferido. Os bandidos conseguiram fugir levando o dinheiro. A quantidade não foi revelada. Esta é a segunda explosão a caixas eletrônicos registrada em Uberaba em menos de 15 dias. No início do mês, criminosos invadiram o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo e explodiram 2 caixas. Um homem foi preso e parte do dinheiro recuperada. De acordo com a Infraero, as operações de embarque e desembarque estão acontecendo normalmente. A empresa vai convocar uma reunião da Comissão de Segurança Aeroportuária para analisar a necessidade de reforçar os procedimentos de segurança no terminal. Uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas em um acidente com um carro e uma Kombi na MG 424 em Pedro Leopoldo nessa manhã. O trânsito ficou fechado nos 2 sentidos. A mulher que estava no banco de trás do Corsa foi arremessada, caiu no asfalto e morreu na hora. A batida foi tão forte que uma das portas foi arrancada. Dentro do carro com placa de Caetanópolis viajavam 4 pessoas da mesma família. Na Kombi que se envolveu na batida estavam 6 trabalhadores de uma construtora que está fazendo a reforma de uma escola em Matozinhos. A frente do veículo ficou bem danificada. Pedaços dele ficaram jogados na beira da pista. Este bombeiro civil prestou os primeiros socorros aos feridos. Teve um homem de 73 anos, com suspeita de fratura de membro superior. Teve o filho dele também, que estava reclamando de dores intensas no tórax. E teve a motorista que foi entubada e levada pelo Arcanjo 03. Na Kombi nós atendemos 5 pessoas com suspeita de fraturas. Eram 2, e mais 3 que eram vítimas leves. Uma situação bem complicada, porque bastante vítimas, intensos sangramentos. Então a dinâmica, teve que fechar o trânsito aqui para não acontecer mais acidentes. O irmão do motorista da Kombi ouviu a versão dele sobre o acidente. O carro estava vindo, assim, na velocidade mais avançada um pouco e o cara praticamente parece que assustou, parece que cochilou, assustou com barranca e jogou o carro para a contramão, invadindo a contramão e bateu veio para cima dele. Segundo ele, ia bater de frente o para-brisa, ia afundar no para-brisa. Só que aí ele conseguiu tirar o carro, virar a Kombi fora e aí bateu de lado. O trânsito foi desviado para a Marginal e ficou lento. Quem mora na região diz que os acidentes neste trecho estão cada vez mais frequentes e reclama que os redutores de velocidade estão desligados. Eu não sei nem falar quantos meses que eles não estão ativados. A gente não sabe por quê, a gente quer uma resposta, porque hoje eu não sei se esse acidente foi em função de alta velocidade ou do falta de funcionamento desses radares, mas a gente sabe que vai acontecer mais. É sempre a mesma coisa, Acabou o contrato com a empresa responsável, não renovam a tempo. E também no comecinho dessa manhã, uma pista da BR-262 foi fechada para uma carreta que teve problemas mecânicos em Rio Casca, na Zona da Mata. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o semi-reboque se soltou e ficou atravessado na rodovia. A carreta transportava milho, mas não houve feridos. O trânsito foi desviado para a Marginal, segundo os patrulheiros, evitando assim o congestionamento. E um pedestre morreu no anel rodoviário depois de ser atingido por uma moto na noite dessa segunda. O acidente foi na altura do bairro São Gabriel. O acidente foi no início da noite. José Ailton de Carvalho tinha 48 anos. Parentes dele estiveram no local, mas não quiseram falar com a nossa equipe. Segundo testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, o motociclista seguia no sentido Rio de Janeiro quando atingiu a vítima. O homem atropelado, a gente pode vê-lo. Lá perto do poste, não teve tempo de ser socorrido. Ele morreu na hora. O condutor da moto, um guarda municipal, foi levado para o Hospital João 23. David Guilherme Rodrigues, de 34 anos, teria sido resgatado com vários ferimentos. A moto foi parar a cerca de 50 metros da vítima. A parte da frente do veículo ficou bastante danificada. O atropelamento aconteceu a menos de 300 metros de uma passarela e causou um grande congestionamento. Durante os trabalhos da perícia, as 3 pistas do anel rodoviário, na altura do bairro São Gabriel, foram fechadas. O trânsito só foi liberado no meio da noite.
6 novos radares entram em funcionamento hoje em avenidas de Belo Horizonte. São equipamentos fixos de controle de velocidade. 3 foram instalados na Antônio Carlos, um na Carlos Luz, um na Cristiano Machado e outro na Pedro I. Segundo a BH Trans, os locais estão sinalizados com placas de velocidade máxima permitida de 60 km por hora, com outras indicando fiscalização eletrônica. Também foram colocadas faixas de pano, informando os motoristas sobre o início da operação dos equipamentos. Agora a cidade tem 81 controladores fixos de velocidade. Veja os números do Detran para acidentes e mortes com a implantação de radares na capital. A taxa de atropelamentos caiu de 61,02 a cada 10 mil veículos no ano de 2000 para 14,36 em 2013. O número de mortos a cada 1000 acidentes baixou de 25,88 para 12,02. E a taxa de mortalidade a cada 10 mil veículos diminuiu de 4,37 para 1,08. E agora vai ser obrigatória a utilização de simulador de direção para a formação de motoristas nas autoescolas de todo o Brasil. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda. Os centros de formação de condutores terão até 31 de dezembro para se adequar. A princípio, a determinação vale só para motoristas que vão dirigir carro de passeio na categoria B. Em uma segunda etapa, será obrigatório o uso do simulador para quem quer dirigir veículos comerciais, caminhões e ônibus. O equipamento é como se fosse um videogame, mas com todos os comandos de um carro de verdade. Uma tela mostra ruas e estradas e pode simular situações de chuva e neblina. Um sistema de identificação e uma câmera comprovam que o aluno participou das aulas. Os candidatos à CNH terão de fazer no mínimo 5 horas de aula no equipamento, sendo uma com simulação à noite. As aulas devem ser realizadas depois da conclusão do curso teórico e antes da prática nas ruas. Um ladrão se deu mal em Poço Fundo. Ele invadiu a casa de um policial militar. Acabou preso e pedindo perdão. Veja só. Depois de preso, Lucas Davidson de Souza, de 21 anos, desconversou. Disse que a casa era de um conhecido. Só pedi dinheiro, achei que era o Zé que morava lá. Quem você achou que morava lá? O Zé, eu não sabia. Que Zé? Eu não sabia que era o senhor não, o vizinho do lado. Mas a conversa não colou e ele acabou sendo preso depois de furtar a casa do soldado Victor Crepe, que estava trabalhando. A minha esposa ligou, meio apavorada, que havia alguém andando no quintal aqui de casa. Foi quando eu desloquei com a viatura para cá, eu e o sargento Henrique, e deparamos com um cidadão saindo aqui com um capacete na mão. Depois de pular o muro, o bandido tentou abrir aquela porta da sala. Como ele não conseguiu, ele veio por este corredor e encontrou a única coisa de valor que havia na garagem, que era um capacete que estava em cima de uma moto. Depois disso, ele voltou pelo corredor e saiu por onde havia entrado. Ele falou que estava procurando a casa do Zé. Só que aqui na região não tem nenhum Zé, aqui na vizinhança, e a gente já conhece ele também por prática de furto, né? Aqui na cidade. De acordo com o soldado, ele mesmo já prendeu 2 vezes Lucas por furtos em outras casas. Victor recomenda que, assim como a mulher dele fez, em caso de suspeita, a população deve ligar para a polícia. Procurar não agir de meios próprios e acionar o 190. Professores do Pronatec estão há 8 meses sem receber em Oliveira, no centro-oeste do estado. A Escola Municipal de Djalma Pinheiro Chagas é um dos 2 polos do Pronatec em Oliveira. Os estudantes estão de férias e as aulas deveriam ser retomadas daqui a 2 semanas, mas os professores não sabem se isso vai acontecer. Este e-mail, enviado pelo coordenador adjunto do Pronatec aos funcionários do programa, determina a suspensão das atividades até que os repasses financeiros sejam normalizados. Mas nós vamos estar aqui todos os dias à noite fazendo a inscrição para os novos cursos, porque não vamos prejudicar os alunos. O Pronatec é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego e oferece formação profissionalizante a jovens e adultos. Os professores dizem que não recebem os salários desde novembro do ano passado. Nós estamos trabalhando, né, a carga horária em diminuição de horas e vários professores vêm de outras cidades e
Com isso, muitos estão parando. Os professores pediram respostas ao Ministério da Educação. Segundo eles, o MEC informou que repassou o dinheiro para o IFMG, responsável pelo programa em Oliveira e que deveria ter feito os pagamentos. Oliveira é uma das cidades do estado com mais cursos do Pronatec, atualmente são 23. Os dois polos já chegaram a ter mais de 800 estudantes, mas hoje o número não chega a 350. Isso se dá pela dificuldade em abrir novas turmas, já que com atraso nos pagamentos, muitos professores acabam desistindo de dar aulas. Por causa da falta de professores, os alunos chegaram a ter aulas apenas um dia na semana. Curso que é para durar 1 ano e meio, passa a durar 3 anos, como se fosse até uma faculdade. E tem muitos que precisam do curso para até continuar no emprego. Os professores têm medo de que o Pronatec em Oliveira acabe definitivamente. Mais prejudicado ainda, que a gente fica chateado, são os nossos alunos, que eles vão ficar sem professor e infelizmente nós não podemos fazer nada. Essa falta de repasses de verbas para a educação, como Pronatec, por parte do governo federal, com certeza devem estar ajudando a diminuir a aprovação da nossa presidente Dilma Rousseff. Caiu agora para 8%. Vagas de emprego oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de Belo Horizonte. 4 vagas de balconista, com salário de R$ 860. 2 vagas para padeiro, com salário de R$ 1.100. 1 vaga para professor de creche, salário de R$ 1.615. 1 vaga para bombeiro hidráulico, com salário de R$ 1.300. Outras oportunidades no site da Prefeitura de BH, pbh.gov.br. 4 pessoas foram presas com 6,5 toneladas de maconha nessa manhã em São José da Varginha, município que fica perto de Pará de Minas, no centro-oeste do estado. A operação envolveu as polícias federal, civil e militar. Um caminhão levou a droga para a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. Foi a PM de Pará de Minas que chegou até o esconderijo da droga depois de uma denúncia anônima. A maconha estava em um sítio que pertence a um homem que já tem passagem por tráfico. Tem um dono do sítio, nós localizamos na cidade de São José da Varginha, que é uma cidade próxima ao sítio. Nós desconfiamos que essa droga teria vindo aí da região do Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Quando se trata de grandes carregamentos, até pela logística, elas têm optado por sítios, fazendas, obviamente em zonas rurais, de municípios próximos à região metropolitana de Belo Horizonte, para facilitar, inclusive, o recebimento e a posterior distribuição. A Secretaria Municipal de Saúde de BH está com uma equipe na rodoviária fazendo testes rápidos para diagnosticar a hepatite C e também vacinando contra a hepatite B. A repórter Samara Costa dá mais informações sobre essa campanha para a gente. Até às 4 da tarde, equipes da Secretaria Municipal de Saúde realizam aqui na rodoviária da capital teste rápido de hepatite C e vacinação contra hepatite B. A expectativa é de que até esta sexta-feira, dia 24, 1.000 exames sejam realizados aqui no terminal. O resultado fica pronto em 20 minutos e a pessoa com o diagnóstico positivo já sai daqui com consulta marcada no SUS. Samara Costa para o Jornal da Alterosa, primeira edição. Terça-feira de tempo estável com predomínio de sol na maior parte do estado. Há possibilidade de chuva apenas no sul. Os índices de umidade do ar ficam baixos demais, principalmente nas áreas central, norte e oeste. A temperatura na capital chega aos 25 graus. Aos 23 em Ouro Preto. Em Salinas, a máxima é de 30 graus. 26 em Uberaba. E em Poços de Caldas, 24 graus. Imagem ao vivo de Belo Horizonte, céu parcialmente nublado. A temperatura neste momento é de 25 graus e a umidade relativa do ar está em 41%. O deputado estadual Sargento Rodrigues, que está no 5º mandato na Assembleia Legislativa, acusou colegas de negociarem cargos, fazerem barganhas nojentas e usar o trabalho parlamentar como bico. Nós temos pessoas aqui que sequer comparecem aqui às terças, quartas e quintas, que são obrigatórios. Infelizmente, na prática, não há o corte de salário. Isso é um desrespeito, isso é um escárnio com a sociedade. Há pessoas que, além de não comparecer, utilizam o mandato simplesmente como um manto da imunidade parlamentar.
ou para abrir portas. O ramo de negócio principal dele não é o mandato. Ele não tem dedicação exclusiva ao mandato. Ele tem outras atividades econômicas ou profissionais e faz do mandato um bico. Quando ele, às vezes, pede uma agenda com o secretário de governo, com o secretário de Estado, com o próprio governador, quem marca a agenda é o deputado. Mas quem entra para despachar não é o deputado, é o empresário. A partir do momento em que o deputado, ele vota com o governo, porque o governo vai permitir que ele nomeie, que ele indique um cargo no governo, isso para mim não é o interesse da coletividade. É uma barganha nojenta e que eu repudio. Isso vai incomodando. E realmente chega um ponto que você tem que fazer um desabafo. E o desabafo, nada melhor que tornar isso público, da forma que eu tornei. Demorou, foi muito tempo, né, deputado? 5º mandato já, e o senhor vem falar isso só agora, não é possível que isso não acontecia antes. Bom, a mesa diretora da Assembleia diz que não vai se pronunciar, que essa é uma opinião pessoal do deputado. Um projeto de alunos universitários mudou a vida de moradores de uma vila em Belo Horizonte e contribui para a preservação de um curso d'água que passa pela comunidade. A recuperação dos locais das nascentes do córrego Acabamundo, na favela de mesmo nome, na zona sul da capital, uniu forças e empenhos para que a água continue a abastecer a vila e a cidade. Em casa e com boa prosa, os universitários convenceram a comunidade a encarar o desafio de recuperar a nascente do córrego que passa pela vila. O povo gostou do convite e o resultado surpreendeu. Nosso grupo, no início do projeto, era com 3 pessoas, aí a partir disso houve a população veio ajudar, então houve um aumento, então ajudou nós na capina, no plantio, que foi bastante importante. Teve resultado essa parte de conscientização. Na área a gente nem conseguia realmente identificar onde estavam as nascentes até então, só depois do desbaste que nós conseguimos ver, além de que tinha muito descarte de resíduo. Os alunos cursam engenharia ambiental. As intervenções na área fazem parte de um trabalho escolar. Eles buscaram, eles foram atrás, eles chegaram no resultado tão positivo para todos nós. É muito legal, é muito gratificante ver tudo isso acontecendo. Há 4 meses, os estudantes e a comunidade estão juntos nessa missão de salvar a nascente e manter a limpeza do córrego. Antes, a população jogava lixo no local, havia muito mau cheiro e o acesso era difícil por causa do capim alto. Agora, a paisagem mudou e os moradores estão mais conscientes sobre a importância de preservar esse nosso bem tão precioso. A contribuição que existe aqui, ela não está restrita somente à comunidade local, ela abrange Belo Horizonte e outros municípios que essa água vai fornecer, como o Rio das Velhas e o Rio São Francisco, por exemplo. As crianças entraram na onda do bem e cuidar da natureza para elas virou, além de divertimento, responsabilidade. Isso daqui para mim é uma colaboração com a vila e também com todos os moradores da vila que ajudam a revitalização dessa parte aqui na vila. Eu gosto de fazer plantações e eu quero ser jardineiro e eu ajudei a plantar aqui muitas plantas. Boa parte da população da Vila Acabamundo usa a água da nascente. Dona Jesuína depende dela para tudo. Essa água é muito importante, não tem nem como expressar. Lavo roupa, vasilha, limpa a casa, toma banho, quase tudo, né? É continuar preservando, porque isso traz qualidade de vida para a comunidade e para todos aqueles que já conhecem aqui e para os bairros do entorno. E pensando no futuro, o garoto Cristiano aprendeu direitinho a importância de mudar o agora. Quando a água do mundo acabar, algumas pessoas podem vir conhecer mais aqui e ajudar nessa parte. Ah, que bonitinho. Então você está cuidando aqui, porque se a água no mundo acabar, tem essa aqui. É. Painéis gigantes com fotos de moradores anônimos e populares de Belo Horizonte estão em exposição na Praça da Liberdade. Eles foram selecionados entre 500 fotografados nas últimas semanas no projeto Moradores, a Humanidade do Patrimônio Histórico.
As fotografias gigantes revelam 14 rostos anônimos. Eles fazem parte da exposição Moradores, a Humanidade do Patrimônio, que está sendo montada na Alameda da Praça. Elas não estão nas páginas dos livros de história, mas constroem a identidade de Belo Horizonte dia após dia. Cada uma das pessoas escolhidas para a exposição tem uma maneira de viver diferente, única e que merece atenção. Afinal, uma cidade só é viva e tem alma quando nós contamos a nossa história. O projeto que deu vida à exposição percorreu durante 6 dias a Praça 7, a Savassi e a Praça da Liberdade, atrás de histórias de vida que representassem a capital mineira. 500 pessoas passaram pela tenda, porém apenas 14 foram escolhidas. Não, foi difícil demais. Na verdade, uma responsabilidade, né? A gente ouviu mais de 500 histórias e aí, a gente tinha um tamanho limitado aqui da praça, que eram, na verdade, 14 pessoas. Então, realmente, foi um desafio, assim, pra gente. Enquanto a equipe dá os retoques finais para o lançamento da exposição, que fica montada até o dia 29 de julho, Vicente, que lutou contra a ditadura e foi líder das favelas de BH, aprecia sua fotografia e acredita que a história dele é muito importante. Não para satisfazer meu ego, mas é para que a juventude volte a lutar pelos seus direitos e melhores conquistas. Quem passa pela praça se identifica e elogia a valorização dos moradores comuns na construção da história da capital. É interessante você homenagear essas pessoas que às vezes estão à margem da sociedade, né? É legal, é muito bonito falar comunidade. Tá aí uma parte da nossa história. Tem outras informações nos nossos noticiários de 15 para 7 da noite em todo o estado. Daqui a pouquinho tem TV Verdade, hoje com Etel Correia. Boa tarde para você.